Olá pessoal, olá a todos inscritos no canal Planeta Abdução. Hoje eu vou contar um relato para vocês, um relato das minhas experiências. Pessoal, eu não consigo lembrar o horário que foi minha esposa que me acordou. Só sei que foi depois da meia-noite. Pessoal, minha esposa me acordou sussurrando bem baixinho, assustada, e me falando, e tinha uma luz que vinha da sala. A princípio eu não vi essa luz, mas depois de alguns segundos eu consegui ver essa luz que vinha da sala pela fresta da porta. A porta estava meio aberta e eu consegui ver essa luz que vinha da sala. Quando eu falei e estava vendo essa luz, a minha esposa ela ficou mais assustada e eu tentei acalmar minha esposa. E nesse momento a porta começou a se abrir lentamente. Lentamente ela começou a se abrir. E junto vinha uma névoa rasteira entrando pelo quarto, uma névoa. Estava rente ao chão. E aí minha esposa se desesperou mais ainda nesse momento. Foi nessa hora que eu peguei e abracei ela e coloquei a cabeça dela no meu peito. E quando direcionei o olhar, pessoal, novamente para a porta, eu vi um ser de mais ou menos 1,30 m, olhos negros, pele cinza, olhando diretamente para mim. E poucos segundos outros começaram a entrar dentro do quarto, mas não pela porta, atravessando as paredes. Eles atravessaram as paredes e eles ficaram em volta da cama, olhando para mim e para minha esposa. Foi nessa hora eu falei para minha esposa: calma, calma, eles não vão fazer nenhum mal. E eu tentando acalmar minha esposa, ela se desesperou. E eles olhando em volta da cama, olhando pra gente. Quando eu olhei para um deles, nessa hora, e ele olhou pro lado, direcionou o olhar dele pro outro Grey, foi nessa hora que eu senti algo escorrer pelo meu nariz. E eu toquei com a mão direita para ver o que era. Foi nesse momento que eu apalpei com os dedos e vi, era sangue. Eu consegui ver, era sangue. Quando eu retornei meu olhar para eles, eu olhei diretamente para os Greys e a minha visão ela foi se escurecendo. Eu fui ficando sem visão, foi tudo ficando escuro. E quando eu fui ter consciência de alguma coisa, eu abri meus olhos lentamente. Eu estava em outro lugar. Eu vi, era um teto alto, cinza. Não cinza chumbo, mas porém mais claro. E paredes lisas. O teto era de parede lisa. E nesse momento eu olhei para o lado esquerdo. Eu vi a minha esposa deitada em uma maca. Mais ou menos, estava uns 2 metros longe de mim. E eu olhei para mim, eu estava usando um manto branco. Eu percebi, eu estava usando uma roupa totalmente diferente da roupa eu fui dormir, que eu estava deitado. E eu toquei nesse tecido. Era um pano totalmente diferente. Eu nunca tinha tocado na minha vida, nunca tinha havido um tecido com aquela textura na minha vida. E eu direcionei o olhar novamente para minha esposa e minha esposa estava usando roupas semelhantes. Foi nessa hora que eu direcionei meu olhar para a direita e eu estava deitado. Eu ainda estava deitado. Eu direcionei meu olhar para a direita e vi uma parede. E nessa parede tinha uma janela. E eu me levantei devagar dessa maca e fui em direção dessa janela para ver aonde eu estava. E eu estava meio tonto. Eu estava cambaleando, meio tonto. Quando eu cheguei próximo a essa janela, pessoal, eu olhei para fora, eu consegui visualizar, uma plataforma gigante, metálica, onde existia vários Greys, vários, estavam todos juntos. Alguns se destacavam, eram brancos, no meio dos cinzas. E também eu vi
na minha frente um OVNI grande, um OVNI bem grande, cinza, metálico, com a janela igualzinha que eu estava olhando para fora. Foi nesse momento eu pensei comigo, aí eu consegui raciocinar que eu estava dentro de um OVNI, aonde estava era um OVNI também. E algo também me chamou a atenção, pessoal. Nessa hora eu estava olhando para fora, foi o céu. Eram umas nuvens ou massa, eu não sei distinguir o que era naquele momento, mas eu vi e me chamou a atenção. E nesse momento, pessoal, eu olhando para fora, eu vi ao meu lado esquerdo uma porta se abrir na parede. A parede ela estava intacta, ela não tinha nada na parede. E de uma hora para outra se abriu uma porta. E nesse momento veio um Grey. E nesse momento apareceu um Grey, veio pela essa porta. E ele deu uns 3, 4 passos na minha direção. E a única coisa que eu fiz, eu dei uns 2 passos para trás. E nesse momento eu olhei para minha esposa, me preocupei com ela. E ela estava desacordada, deitada ainda. Quando eu voltei meu olhar para o Grey, pessoal, minha visão foi se escurecendo. Eu fui ficando fraco. É a única coisa que eu lembro. Depois, quando eu fui despertar, abri meus olhos novamente, eu estava deitado na cama de casa, no meu quarto, e minha esposa estava do meu lado, inconsciente, estava desacordada. É a única coisa que eu lembro dessa abdução, pessoal. Eu consigo lembrar nitidamente com detalhes de tudo que eu vi. E depois eu passei tudo isso para os pesquisadores, ufólogos, os detalhes que eu vi, o céu daquele local, e eles mostraram imagens para mim. Aí depois eu descobri que o local onde eu estava era igualzinho ao céu de Júpiter, o planeta Júpiter. Aí naquele momento eu vi e raciocinei, eu estava numa base em Júpiter. E essa foi uma das minhas experiências, pessoal, de abdução. Pessoal, obrigado pela atenção e vai ter mais relatos ao decorrer. Obrigado, pessoal.